Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus, professor de matemática, a matéria mais legal que existe. Vamos para uma aula aqui de proporcionalidade. Hoje vamos falar aqui das grandezas diretamente proporcionais. Antes disso, eu preciso que você entenda o que é uma proporção, certo? Se você não sabe, vou te dar uma ideia aqui bem simples. Olha só, se nós tivermos 2 xícaras de farinha e uma xícara de leite para fazer uma receita aqui de um bolo. Olha só que interessante. Essa é a receita. Agora vamos dizer que eu vou fazer essa receita, só que eu não quero fazer um bolo. Eu quero fazer para 2 bolos. Eu vou ter que fazer o que então? Se eu vou dobrar o número de bolos, né? Eu vou ter que dobrar então ali as 2 xícaras de farinha, que vai virar então 4 xícaras de farinha, e vou ter que também dobrar as xícaras de leite. Então nós teríamos que usar o quê? 4 xícaras de farinha e 2 xícaras de leite. Então aqui 4 xícaras de farinha e 2 de leite. Ou seja, isso aqui seria uma ideia de uma proporção, tá, pessoal? Porque olha só, para cada 1 xícara de leite, nós teremos 2 de farinha. Então, se teremos 2 de leite, teremos 4 de farinha, certo? Essa é a ideia de proporção. Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos falar aqui primeiro das grandezas diretamente proporcionais. Você já entendeu o que é proporção, então isso é muito bom. E eu preciso que você entenda o que é uma grandeza. Grandeza basicamente é tudo aquilo que nós podemos medir, e eu vou te mostrar isso através aqui da nossa questão, beleza? Um carro percorre 180 quilômetros consumindo 15 litros de combustível. Então vamos marcar as informações que são importantes até agora. 180 quilômetros e 15 litros. Então, nós podemos medir os quilômetros percorridos? Podemos. Então, quilômetros é uma grandeza. Litros também nós podemos medir. Litros também é uma grandeza. Então, nós temos duas grandezas aqui: distância, e essa distância está em quilômetros, e a outra grandeza aqui é litros de combustível. Certo, pessoal? Essas são as duas grandezas. Vamos continuar a leitura da questão? Mantendo o mesmo consumo, quantos litros? Eu não sei, quero descobrir. Se eu não sei, eu posso chamar de x, né? Porque é um valor desconhecido. E o x seria essa incógnita que eu posso chamar de valor desconhecido. Então, quantos litros serão necessários para percorrer 300 quilômetros? Ou seja, galera, eu quero saber quantos litros eu preciso para percorrer 300 quilômetros. Então, olha só como que nós vamos organizar as nossas informações. Eu vou colocar aqui o valor das grandezas. A distância, eu tenho que 180 quilômetros, são necessários aqui 15 litros, beleza? Eu quero descobrir o quê? Quantos litros, eu não sei, então é x, para percorrer aqui 300 quilômetros. Para mim calcular isso aqui, basicamente é uma regra de 3 simples, mas antes de calcular, vamos entender. Primeiro, nós já entendemos o que é uma proporção. Mostrei na ideia no início dessa aula. E você já sabe o que são grandezas. Nesse caso dessa questão, nós temos duas grandezas, que é a distância, que está em quilômetros, e litros. Essas são as duas grandezas. Nós temos que descobrir por que elas são diretamente proporcionais, e a ideia é que eu vou te mostrar agora. Eu vou me basear num outro exemplo aqui, tá bom? Com 1 litro, um carro anda 10 quilômetros. Com 2 litros, o carro vai andar 20 quilômetros. Você percebeu que quando eu aumento o litro na gasolina, eu aumento a quantidade de quilômetros percorridos? Então, basicamente, eu posso dizer para você o seguinte, que quanto maior for a distância, mais litros eu preciso. Nesse caso, as grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Então, quanto mais eu aumento o número de litros, mais quilômetros eu posso percorrer. Quanto menos litros de gasolina eu tiver, menos quilômetros eu posso percorrer. Então, quando as duas grandezas aumentam ou diminuem mantendo a mesma proporção, nós temos grandezas diretamente proporcionais.
Como que eu vou calcular quando as grandezas são diretamente proporcionais? Eu vou te mostrar agora. Antes disso, deixa o like, que vai ajudar o YouTube a divulgar o nosso vídeo para outras pessoas que querem aprender matemática. E se inscreva para você não perder novos vídeos aqui no canal. Beleza, galera? Então, para calcular quando as grandezas são diretamente proporcionais, nós vamos multiplicar cruzado ou em x também. Beleza? Então, eu faria 180 vezes x igual. Agora eu faria o quê? 300 vezes 15. 300 vezes 15. Então tem que fazer essa multiplicação. Tem várias maneiras de fazer, mas vamos lá, uma delas aqui é 300 vezes 15. Quem sabe fazer dessa forma pode fazer também. Beleza, galera? O foco aqui não é ensinar multiplicação. Se você quiser uma aula com foco só em multiplicação, nós teremos vídeos aqui no canal também, ok? Essa multiplicação resulta em 4.500. Então eu tenho 180 vezes x igual a 4.500. Vocês têm que perceber que o 180 está multiplicando x. A multiplicação inversa da multiplicação é a divisão. Ou seja, eu tenho que isso aqui é 4.500 dividido por 180. E agora eu posso fazer essa conta, eu posso simplificar aqui, ó, galera, cortando um zero com um zero. Eu teria que fazer basicamente que 450 dividido por 18. Daí vamos lá, 2 vezes 18 é 36, sobra 9, baixa zero. 90 por 18 é 5, né? Por quê? 5 vezes 18 é igual a 90, sobra zero. O resultado aqui é 25. Então, pessoal, são necessários 25 litros para percorrer aí os 300 quilômetros. Então nós temos uma proporção, né, galera? Aqui. Que é a mesma ideia que eu expliquei lá no início da aula para vocês. Eu espero que vocês estejam entendendo e estejam gostando dessa aula. E nós vamos resolver aqui mais duas questões. Eu acho que cortou um pouco aqui a imagem. Deixa eu verificar aqui. Cortou um pouquinho, né, pessoal? Mas tudo bem, faz parte. Vamos seguir aqui com as últimas questões da nossa aula. Nós teremos mais duas questões. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver para a gente continuar. Vamos lá. Primeiro passo que a gente vai fazer é identificar as grandezas. Eu tenho uma copiadora que ela imprime 360 páginas. Então, as impressões, né? É uma grandeza. Impressões e tempo, né? Que está em minutos. Quantas páginas imprimirá em 20 minutos? Quantas páginas? Eu não sei quantas páginas. Esse quantas páginas aqui seria, então, o X, né, galera? Beleza? Então, vamos lá. Vamos identificar as grandezas. Nós temos as impressões. Impressões, que são as páginas, né, pessoal? Certo? E nós temos o tempo. Esse tempo está em minutos, ok? Essas são as duas grandezas. Quando a gente está falando das grandezas diretamente inversamente proporcionais, e a gente vai utilizar a regra de 3 simples, a gente sempre está envolvendo duas grandezas, tá bom? Então nós temos ali 360 páginas em 12 minutos. A pergunta é quantas páginas, a gente não sabe, então é x, imprimirá em 20 minutos. Vamos pensar, mantendo a mesma velocidade, né? Se em 12 minutos imprime 360, se eu aumentar o tempo, eu vou ter uma impressão de mais páginas. Então eu posso pensar o seguinte, que quanto maior é o tempo, maior vai ser o número de impressões, né? Nessa mesma impressora, obviamente. Então são grandezas diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, a gente vai multiplicar cruzado. Então eu tenho aqui 12 vezes o x igual 360 vezes 20. Beleza, galera? Então eu tenho que 12x é igual. 360 vezes 20, pessoal, é 7.200. Tranquilo? Você pode armar a conta aí, fazer com calma, tá? Então eu tenho que x aqui é igual a 7.200 dividido por 12. E fazendo essa divisão, que valor nós vamos chegar? Vamos verificar. 6 vezes 12, né? 6 vezes 12 é 72. Sobra zero. Ou seja, o resultado aqui vai ser 600. Porque aqui tem um 0 e 0, né? Então, 600. O foco dela não é divisão, tá, pessoal?
Então, se você tem dúvida, procura a aula aqui no nosso canal que vai ter sobre bastante conteúdos, tá? E o que a gente não gravou ainda a gente vai gravar. Galera, então nós temos o quê? Que em 20 minutos serão impressas 600 páginas. Show de bola? Qualquer dúvida aí você deixa nos comentários e eu busco lhe ajudar aí da melhor maneira possível. E vamos finalizar nossa aula aqui com a última questão. É diretamente proporcional essa aqui também, tá, galera? Olha só, nós temos o que? Uma receita. Nós temos o quê? Gramas de farinha. Então, nós temos farinha que está em gramas e nós temos a quantidade de bolos. De bolos, né? O que que nós temos lá? Que 250 gramas de farinha dá para fazer aqui 10 bolos. Eu quero descobrir o quê? Quantos gramas de farinha são necessários? Eu não sei quantos, então é X. Para fazer 18 bolos. Quanto mais gramas de farinha tiver, mais bolos eu posso fazer. Quanto mais bolos, mais farinha eu preciso, óbvio. Então são grandezas diretamente proporcionais. Então eu vou calcular fazendo o quê? Multiplicando cruzado. 10 vezes x igual 250 vezes 18. É, Vamos lá então. 10 vezes x é igual. Quanto que é 250 vezes 18? Não tem problema, vou fazer essa continha aqui, galera. 8 vezes 5 é 40. Aqui dá 2.000. Vai dar 4.500. Então, 10x igual a 4.500. O 10 está multiplicando, vai passar para o outro lado com a operação inversa, que é a divisão. Posso cortar um zero com zero. E vou descobrir que o x é igual a 450. Então, eu vou precisar de 450 gramas de farinha para fazer 18 bolas. É isso mesmo? Acho que é isso aí, então, pessoal. Essa é a nossa aula sobre grandezas diretamente proporcionais. Espero que você tenha entendido e compreendido o que eu tô falando e que você consiga resolver aí um maior número de exercícios. Enfim, galera, muito obrigado para quem ficou até aqui. Um abraço, bons estudos e até a próxima aula.